Olá, amigos do canal History of Science da Universidade de Coimbra e da Universidade de Aveiro. Hoje nós vamos falar de como história e filologia combinam e podem andar juntas, num trabalho interdisciplinar, que é essencial para as duas áreas do conhecimento. Então, olá, pessoal, é um prazer também estar aqui, falar com vocês desse livro e desse trabalho entre história e filologia. A história não se preocupa mais, como fazia no século XIX, em saber o que realmente aconteceu no passado, mas ela se importa, e é seu objetivo, interpretar as experiências humanas no passado. E, por isso, já estou falando no plural, é porque essas experiências são sempre registradas de várias formas, por pessoas diferentes, em situações de conflito, de harmonia, mas que têm lugares sociais diferentes. Elas deixam, em geral, as suas experiências registradas em textos. E é sobre esses textos e como lidar com eles que nós vamos falar aqui hoje, do ponto de vista da história e do ponto de vista da filologia. Eu sou historiadora, Pablo é o filólogo. Isso mesmo, e para quem trabalha com texto, seja na história ou na filologia, o resultado do processo é sempre complexo, porque envolve épocas diferentes, envolve perspectivas de trabalho, e no âmbito da filologia, os textos sofrem alterações ao longo do tempo. E estudar essas alterações é também observar como que o texto chega às mãos do leitor ou do pesquisador. Nem sempre o que chega até nós é o ideal, nem sempre é o original, nem sempre é aquele texto que respeita a sua história. Às vezes são cópias, às vezes são edições que já passaram por muitas alterações, como é esse texto que compõe o nosso livro, chamado Guerra contra Palmares, o manuscrito de 1678, que possui uma história complexa de produção e de uso. Né, Silvia? Exatamente. E esse é um texto muito interessante, porque ele diz respeito a um movimento de resistência à escravidão, que foi o maior da história da escravidão no Brasil, não só o maior em extensão, mas em duração também, porque ele durou das primeiras décadas do século XVII às primeiras décadas do século XVIII. Então, é um movimento muito grande, que ocupa um grande espaço na região sul da então capitania de Pernambuco e que envolveu dezenas de milhares de africanos que foram escravizados na África Central e levados a trabalhar como escravos nos engenhos, currais de Pernambuco e nas casas senhoriais de Pernambuco, fugiram e se estabeleceram nessa região. Este é um relato que se chamava, no tipo de gênero narrativo do século XVII, relação. Né? É uma narrativa de eventos ocorridos por volta de 1678. Esse texto ele foi conhecido, citado, usado pela historiografia que tratou dos Palmares a partir de uma publicação feita em 1859. Então, muito tempo depois, ele foi escrito. E o seu manuscrito estava absolutamente escondido. Foi um trabalho de pesquisa realizado quando eu estava fazendo um projeto sobre Palmares, em que eu pude localizar esse texto. Sabia-se até então, vagamente, que o original estaria na Torre do Tombo, mas não mais do que isso. Agora, o Pablo tem muitas histórias sobre o começo desse texto, e é um pouco dele que nós vamos falar para dar o exemplo de como história e filologia podem caminhar juntas. Então, é um texto manuscrito, escrito no século XVII, que começou a ser estudado a partir de uma versão do século XIX. Então, por si só, já representaria um fato questionador sobre a história do texto e como que a sua leitura terceirizada poderia trazer implicações sérias para a historiografia. E o nosso papel interdisciplinar nesse conjunto foi reconstituir o processo de produção desse texto. Então, situar as implicações do que nós chamamos o tempo de criação, conservado atualmente por meio de duas versões manuscritas do século XVII,
Uma versão se encontra na Biblioteca Pública de Évora, a outra no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Nós observamos que se trata de um processo complexo de escrita, que revela muito do seu processo de criação e do que significava escrever um texto no século XVII, instrumentalizá-lo politicamente, né, em defesa de um governador que estava no Brasil naquele contexto atual. E, a partir daí, verificar como que a historiografia leu aquele texto e criou, a partir do texto, elementos e argumentos para compor uma história de Palmares. De que texto nós estamos falando? Nós estamos falando de um texto muito particular, escrito provavelmente entre janeiro, fevereiro de 1678 e julho, agosto desse mesmo ano. Esse é um momento crucial. Os Palmares estavam incomodando muitos moradores de Pernambuco e os governadores faziam e preparavam com grandes custos expedições para atacar os mocambos, que é o nome dos lugares onde estavam escondidos e assentados, onde moravam, cercados e fortificados, vários desses fugitivos durante anos, resistindo a muitas expedições. O governador Dom Pedro de Almeida havia conseguido encarregar um comandante especializado em dar nos mocambos, como se dizia naquela época, ou seja, atacar e comandar expedições para arrasar os mocambos. Ele tinha conseguido fazer isso e voltava vitorioso para a vila de Porto Calvo e para o Recife, próximo a Olinda, capital de Pernambuco, cheio de glórias, querendo colher os louros da vitória que tinha obtido contra Palmares. E o governador estava terminando o seu mandato e voltava para Lisboa. E ele havia tido muitas brigas políticas, precisava de uma peça escrita que reforçasse essa vitória quando ele voltasse a Lisboa. E, de certo modo, ele encomendou, ou não temos tanta certeza se foi ele que encomendou uma série de circunstâncias, mas sabemos que quem escreveu esse texto foi o padre vigário da matriz do Recife, chamado Antônio da Silva. Ele já era um homem conhecido naquela ocasião, já tinha publicado alguns textos, havia estudado em Coimbra e se tornara vigário da matriz do Recife em meados do século XVII. Ele foi o responsável por escrever esse texto, que foi levado a Portugal, provavelmente junto com prisioneiros que haviam sido feitos durante essas guerras. Era como se fosse uma entrada triunfal na corte pretendida pelo Dom Pedro de Almeida. E foi esse texto. Nós não sabemos como ele sai do Brasil para chegar até onde ele está hoje, na Biblioteca de Évora e no arquivo da Torre do Tombo. Nós sabemos que ele está lá, e o fato de estarem nesses dois arquivos podem nos indicar formas de circulação desse texto, em circuitos da corte de Lisboa ou de letrados que participavam da administração colonial. E é isso que nós sabemos. A historiografia desconhecia completamente a autoria desse texto. Achava que ele não tinha data, ele não tinha autor e que não sabia nada sobre o manuscrito, nenhum dos dois manuscritos. Eles foram tratados de forma diferente pela historiografia, né? Que se aproximou do conteúdo desse texto pela letra impressa na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, o texto começa apresentando o perigo que os palmaristas representavam para a administração naquele período, comparando até com os holandeses, que no tempo um pouco mais passado já havia representado esse problema, e depois descreve uma série de entradas, né, e conflitos entre os militares que estavam responsáveis pelas entradas contra os palmaristas, incluindo aprisionamentos, as mortes. Encerra o texto
tratando de um acordo de paz entre uma embaixada palmarista, né, e os militares para, de certa maneira, criar um novo mecanismo a partir daquele momento. Esta é uma narrativa para elogiar o governador. Ela não é uma narrativa neutra, ela é uma narrativa absolutamente engajada, produzida com vistas a convencer o público português, né, das glórias do governador e, de certa maneira, fazer uma defesa prévia do seu governo. Né? Então, é esse texto engajado, produzido nesse contexto, que foi lido como se nada disso tivesse acontecido. O trabalho da história e da filologia juntos conseguem reconstituir esse contexto, estabelecer provas materiais, intelectuais, de conteúdo ou de circulação dos objetos da escrita, que fazem parte da tinta, do papel, da forma de circulação, da produção mesmo mecânica, da pena sobre o papel, do tipo de traçado de letra, uma série desses elementos para estabelecer e consolidar a autoria, a qual se somam também elementos da retórica, tópicas narrativas, imagens utilizadas, o gênero narrativo para constituir esse contexto. E ele nos oferece a possibilidade de entender as escolhas desses autores. Então, como não é um texto neutro, quem o escreveu pôde escolher quem de falar, como falar, né? Quem não está naquele texto, quem está. Esse é um trabalho de comparação com outros textos produzidos no mesmo período. É isso que permite colocar esse manuscrito, esta relação, em perspectiva, tornando este documento apto para as perguntas do historiador. Eu disse no começo que era uma história feita no plural, não no singular. Não é o que aconteceu, mas o que várias pessoas contaram a respeito do que aconteceu. E isso é muito importante, sobretudo quando nós, historiadores, hoje, no século XXI, queremos saber coisas que não estavam nos objetivos daquele texto. Por exemplo, quem eram as pessoas que estavam nos Palmares, que estavam nos Bocampos? O que eles pensavam a respeito dos ataques que tinham sofrido, do acordo de paz que havia sido feito? Que elementos podemos ter? Então, esta forma de inquirir o texto só pode obter respostas se a gente tem uma leitura mais complexa, mais densa, em perspectiva de um documento histórico. Então, o trabalho do filólogo e do historiador, né, tem como eixo os textos. E quando dois pesquisadores de diferentes áreas começam a trabalhar juntos, né, nós começamos a observar alguns desafios. Há também a questão da terminologia, as leituras que são feitas dos textos, as questões que são levantadas. Então, nós pensamos de uma série de mecanismos de trabalho que envolvem o olhar sobre a materialidade do documento. Isso nos levou, por exemplo, a voltar a Portugal, a consultar os manuscritos em cada acervo, verificar como constitui o papel, por exemplo, as marcas d'água, para rever a proximidade entre esses textos. Depois desse processo, foi rever a transcrição que nós fizemos, para verificar se ainda havia algum ponto. E depois também pensar como que esse documento poderia ser novamente divulgado. Né? E aí nós pensamos, uma maneira de trazer isso a público é propiciar para o leitor, né, o contato com ambos os textos. Então, nós publicamos no livro uma versão do material que está na Biblioteca Pública de Évora e uma versão do material que também está na Torre do Tombo, para que essa perspectiva de leitura, feita a dois olhares, do filólogo e do historiador, também possa repercutir e criar novas leituras nos leitores do nosso livro. O trabalho de pessoas que pertencem a áreas diferentes é muito instigante, porque normalmente não se olha para certas coisas.
É uma surpresa eu me achar no arquivo, olhando a lombada do livro, a fibra do papel, podendo transformar isso num objeto de investigação. E me dar conta do quanto isso é importante para uma análise a respeito da experiência de escravos, homens e mulheres escravizados, que viveram nas matas de Pernambuco há tantos séculos atrás. Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.